Existem muitas maneiras interessantes de morrer. Lutar numa guerra, ser atacado por um urso, ser vítima de um acidente aéreo. Agora eu caí de uma árvore. Sim, isso mesmo. Um menino de 14 anos que caiu de uma árvore colhendo uma maçã para uma garota que ele gostava. Quando menos esperava, escorreguei no musgo e mergulhei direto para o chão. Ouvi meu próprio pescoço estalar antes que tudo escurecesse. Quando acordei, eu ainda estava no topo da colina, onde ficava a macieira solitária, mas a grama não era mais verde, era cinza escuro. O céu não era mais azul, era branco. O sol pairava da mesma tonalidade de um hematoma. Eu ainda segurava a maçã. Estava longe de ser a fruta deliciosa que a menina pediu. A maçã era fina, murcha e preta. Parecia que seria uma boa ideia dar uma mordida nela. Então dei. Eu sabia que estava morto desde o momento em que abri meus olhos. Então, a primeira coisa que eu faria era dar uma mordida no prêmio pelo qual joguei minha vida fora. Tinha gosto de merda. Tinha a mesma textura das cinzas e tinha o mesmo gosto de seco. Eu imediatamente cuspi o que sobrou. Passei os dias seguintes explorando a paisagem do que eu presumia ser o purgatório, angustiante demais para ser o céu e monótono demais para ser o inferno. O mundo dos mortos é quase como uma réplica do mundo dos vivos, mas com toda a cor e toda a vida drenada. As únicas diferenças perceptíveis são as estruturas de concreto verticais que se espalham pelo terreno. Grandes coisas que parecem absolutamente inúteis. Elas têm pelo menos uns 15 metros. Eu senti que cada uma me desafiava. Então, fiz a única coisa que consegui pensar. Tentei escalar uma dessas estruturas. Quase cheguei ao topo quando um olho se abriu na minha frente. Eu caí no chão com mais força do que quando caí da árvore. Aparentemente, não dá para morrer 2 vezes no purgatório, mas dói da mesma forma quando em vida. Os dias logo se transformaram em semanas, meses, anos, e então o tempo se tornou algo esquecido para mim. Vaguei pela terra à procura de outros. Tinha imaginado que teriam outros. No final, implorei para que houvesse, mas só havia eu. Eu não estava totalmente sozinho. Estranhamente, descobri que são os vivos que assombram os mortos. Vários dias depois de minha tentativa de escalar as estruturas, entrei em uma cidade vizinha. A cidade em si estava vazia, mas eu podia ouvir vozes no vento. Corri de prédio em prédio em busca dos sussurros, das risadas das crianças, do som de um casal discutindo à distância, mas toda vez que eu me aproximava, o som se dissipava, deixando apenas o barulho dos meus próprios passos. Foi enlouquecedor. Naquela época, quando eu ainda era novo no mundo dos mortos, eu tinha a esperança de que estar morto não era de todo ruim. Achei que pelo menos seria capaz de assombrar, provocar, brincar e me divertir com a mesma tolice que tive na vida. Mas não, a morte era chata. Por um tempo, fiquei o mais longe possível das áreas habitadas. Gostava de explorar o campo ou simplesmente vagar, perdido em meus próprios pensamentos, pois isso era tudo que eu tinha. Eventualmente, porém, continuei sendo atraído de volta para a cidade, perseguindo os fantasmas dos vivos com tanta força que senti que poderia explodir. Foi cruel, e eu certamente não merecia isso. Uma de minhas aventuras em uma cidade, acabei chegando num bar. Eu nunca tive permissão para entrar em nenhum bar ou choperia quando estava vivo. É claro que com meus amigos eu tentei entrar várias vezes, mas sempre fui enxotado por ser uma criança. Mas agora ninguém poderia me impedir de sentar no bar. Então, lá estava eu. A maçã estava na minha frente na mesa.
inteira como se meus dentes nunca tivessem a mordido. A maldita fruta me seguia por toda a parte. Toda vez que eu a pegava e chutava para longe, ou relutantemente comia tudo de raiva, ela aparecia na minha frente novamente. Às vezes, bastava eu me virar, e lá estava. Outras vezes, aparecia dias depois, mas sempre a maçã era minha sombra. Tinha chegado ao ponto em que agora eu falava com ela como se fosse uma pessoa. A princípio, falei sobre meu ódio, minha angústia, a culpando por minha própria morte. No entanto, há um limite para o tempo que uma pessoa pode odiar um pedaço de fruta. Eventualmente, comecei a recontar a ela as histórias de aventuras que meus amigos e eu tivemos. Falei com ela sobre minha mãe e sobre as histórias que me contava, mesmo quando eu me dizia adulto e velho demais para tal absurdo. Sentia falta dessas histórias agora. Esse bar ficava na minha cidade natal. A cidade havia mudado com o tempo, prédios surgindo do nada, estradas sendo construídas fora da cidade e fazendas se tornando prefeituras. No entanto, o bar raramente mudava desde quando eu entrei, e por isso parecia um lar para mim. Depois de um tempo, pude ouvir uma conversa ao meu redor enquanto me sentava no bar. Os fantasmas dos vivos chegaram cedo naquele dia. É engraçado chamá-los de fantasmas, quando na verdade eu era o único morto. Demorou anos, mas finalmente consegui captar algumas das conversas que aconteciam no mundo dos vivos. Descobri que o bar e outros locais de reunião social eram os melhores para ouvir as fofocas. Um homem grande sentou-se ao meu lado e soltou uma risada estridente, do tipo que um homem bêbado recebe quando finalmente entende uma piada. Eu podia ver as pessoas no bar como flashes de azul translúcido, incorpóreos, mas ainda as pessoas mais reais que vi na minha vida. Demorou um pouco até que eu finalmente entendesse do que o grande homem havia rido. Ele estava repetindo uma história sobre um menino que se considerava o melhor escalador de toda a cidade. Ele disse que o menino se gabou disso para a garota mais bonita da cidade e, por sua vez, ela o desafiou e pediu que ele colhesse a fruta do galho mais alto da árvore mais alta. Eu conhecia o resto da história. O homem riu novamente e minha raiva aumentou. Eu sabia que a tentativa seria falha, mas peguei o copo em que ele bebia e o joguei no chão. Por um momento, senti o vidro na minha mão, senti o líquido dentro sair enquanto aplicava força ao recipiente. Então, minha mão realmente bateu no copo. Fiquei assustado nesse momento, confuso e incrédulo, mas ainda mais, poucos segundos depois, o copo voou da mão do homem, deslizou ao longo do bar e se estilhaçou contra a parede. Ouvi o som de objetos quebrando, o som de outros copos sendo jogados. Nesse ponto, entrei em pânico. Estava animado e assustado ao mesmo tempo. Todos os fantasmas dos vivos fizeram um alvoroço, pois também se assustaram com a perturbação, e depois desapareceram, indo tão rápido quanto apareceram. Corri, então. Corri pelas ruas da minha cidade natal, corri pelos morros e vales até ficar o mais longe possível de tudo. Mais uma vez procurei me esconder. Este foi um tipo diferente de esconderijo, porém, eu me escondi pela mesma razão que uma criança se esconde quando está em apuros, e é isso que eu queria. Eu queria estar em apuros, queria que alguém viesse me encontrar e me repreendesse por jogar o copo no chão. Depois de incontáveis anos nesse mundo desolado, finalmente consegui mudar alguma coisa, forçar as pessoas a reconhecer minha existência. Após essa minha descoberta do copo, tentei repetidamente ser capaz de afetar o mundo dos vivos com minhas ações. Às vezes, eu conseguia ter sucesso, pequenas coisas, na verdade. No começo, eu era capaz de mover objetos muito sutilmente, como os ponteiros de um relógio, ou empurrar uma tigela de doces para mais perto de uma criança, enquanto sua mãe estava de costas.
Eventualmente, descobri que quanto mais tivesse vontade, mais estivesse decidido a fazer algo no mundo dos vivos se mover, maior a probabilidade de eu ser capaz de conseguir. Depois de passar um tempo no purgatório com muito pouco para fazer, meu desejo de entretenimento era forte. Toda vez que podia, pegava meus modos travessos de infância, insultando, provocando, pregando peças. Senti que tinha um pouco de vida em volta de mim enquanto fazia isso. Suponho que, se eu não tivesse morrido naquele dia debaixo da árvore, estaria bem na vida adulta, mais maduro. No entanto, nesse mundo, entre o céu e o inferno, eu não havia envelhecido sequer um dia, seja mental ou fisicamente. Mais uma vez, por um tempo, pois era tudo o que eu tinha a fazer, vaguei pela terra fazendo travessuras onde pude. No entanto, mesmo as brincadeiras mais travessas podem se tornar repetitivas e eventualmente fiquei entediado com os pequenos terrores que consegui infligir ao mundo. Não me interpretem mal, mas fiquei muito feliz em assombrar uma família local ou fazê-los perder objetos importantes. Num dia, eu estava vagando pelo topo da colina com a árvore que caí. Eu ia ali com frequência, como se atraído não apenas pelo lugar, mas pelo momento em que morri. Eu ainda tinha a maçã comigo. Ela apareceu na minha mão quando cheguei à base da colina, como se também quisesse voltar para casa. A árvore ainda estava de pé no centro da colina. Eu não tinha ódio em relação à árvore. Ela tinha desempenhado um papel na minha situação atual, claro, mas não era mais culpada do que a maçã que eu segurava na mão. Quando cheguei à base da árvore, sentei-me de costas contra o tronco para observar a grama cinza balançar, observar o sol roxo pendurado em um céu quase incolor. Foi nesse momento que ouvi risadas. Um menino estava na minha frente, incorpóreo como qualquer outro fantasma vivo. Ele riu e apontou para o topo da árvore. Por um momento, pensei que ele tinha apontado o seu gesto para mim, mas me virei para ver uma jovem subindo de um galho para outro. Imediatamente, eu reconheci o pavor. Observei enquanto ela subia mais alto. Era difícil ver detalhes sobre uma pessoa devido à natureza translúcida dos fantasmas vivos, mas a garota parecia ter a mesma idade que eu. Eu só esperava que ela fosse uma escaladora melhor. Demorou um segundo. A garota escorregou no mesmo galho em que eu havia escorregado. Ela tinha o que parecia ser a mesma maçã que eu agora segurava na mão, murcha e seca. A garota caiu. Ao contrário de mim, ela teve a graça de cair para trás. Mas daquela altura, não importa sua posição, ela estaria morta. Meu instinto me levantou. Corri para chegar a tempo, desejando que cada pedacinho da minha força de vontade fosse capaz de pegá-la. Quando cheguei ao local em que ela iria bater no chão, violentamente joguei a maçã e coloquei meus braços prontos para pegá-la. Eu esperava que ela caísse através de mim no chão, terminando sua vida como uma queda semelhante que havia acabado com a minha. Mas então, senti todo o peso de seu corpo contra o meu, enquanto amortecia sua queda. Por um momento de tempo, um breve segundo em que ela estava aninhada contra meu peito. Nesse momento, o mundo não era mais monótono, não era mais a paisagem sombria onde a cor não existia. Por uma respiração inteira, eu pude ver o mundo como antes. O céu era de um azul radiante, a grama era verde e a garota que olhou para mim, enquanto estava embalada em meus braços, segurava uma deliciosa maçã vermelha. Quando exalei pelo que parecia ser a primeira vez em uma década, a garota caiu dos meus braços no chão. Foi uma queda curta e ela ficou segura. Então, o mundo mais uma vez ficou desbotado, a cor drenada da minha visão. A garota se tornou um fantasma novamente e depois desapareceu completamente. No entanto, aos meus pés,
estava outra maçã, só que dessa vez brilhante, redonda e vermelha. Até a próxima. Obrigado.